paz. O cenário mudou, mas nós continuamos aqui na nossa Sexta na Estante, com mais um capítulo do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Perdão, a cura das emoções. E hoje eu vou fazer um resumão do capítulo sobre a natureza do perdão. Porque primeiro a gente precisa entender a essência, né, a realidade, as características do perdão, para depois a gente poder falar do processo de perdão, né? E o pastor Hernandes começa o capítulo lembrando que perdão é coisa séria. Não temos opção. Ou perdoamos ou adoecemos. Ou perdoamos ou não temos paz. Ou perdoamos ou não somos perdoados. E a gente tem que se conscientizar que nós somos imperfeitas, nós temos falha, nós erramos uns com os outros, não é verdade? E a gente sofre muitas vezes mais do que com aquilo que as pessoas nos dizem, nos fazem, do que com as próprias circunstâncias da vida. Então, o que o outro faz para nós ou diz é muito importante, né? E os conflitos, na verdade, estão separando as pessoas em diversas áreas, na verdade, quase que em todas as áreas, né? Ele cita a área da família, ele cita a área entre as nações e ele cita também a comunidade na igreja, né? Muitas famílias, a gente sabe que estão em pé de guerra. Elas têm o mesmo sobrenome, moram na mesma casa, sentam para se alimentar na mesma mesa, mas elas estão completamente magoadas e amarguradas umas com as outras, né? A ponto de muitas vezes nem se falarem, né? Entre as nações, a gente tem visto a crueldade, né, e a irracionalidade da guerra. E na igreja, vamos combinar que a gente sabe que não é uma comunidade de gente perfeita e acabada, pois o céu não é aqui. Mas quantos conflitos a gente tem visto na igreja que tem levado as pessoas a saírem da igreja, né? A se tornarem desigrejados por causa de contendas. E isso é muito, muito, muito triste. E, minhas queridas, onde a mágoa se instala, onde a raiz do ressentimento cresce, onde o ódio predomina, Satanás tira proveito dessa situação. Ele ama isso e aí ele entra e faz a festa. Então vamos tomar cuidado com essa brecha que a gente abre, né, com a falta de perdão. Por isso é que eu volto a insistir que perdão é coisa séria. Quando perdoamos os outros e a nós mesmos, nós podemos ser libertos e curados. E o pastor Hernandes usa uma passagem para tratar de perdão, está lá em Mateus 18, de 21 a 35. É uma passagem muito conhecida e o título dela é a parábola sobre a importância do perdão. E primeiro ele traz aquela célebre pergunta de Pedro para João, né? Quantas vezes ele deve perdoar o irmão dele? Se até 7 vezes. E Jesus responde o quê? Até 7 não, até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes nós devemos perdoar um irmão. Será? E eu fiquei pensando, será que a gente passa da segunda vez, da terceira vez de perdoar? Talvez alguém mais santo chegaria a perdoar 100 vezes o seu irmão. Mas 490? É isso mesmo? Sim, eu queria te falar que é isso que Jesus nos ensina. E nessa passagem também tem a parábola do servo, que devia, né, 60 milhões, não tinha como pagar, 60 milhões de moedas de prata, não tinha como pagar, uma dívida impagável, e ele clama por misericórdia e recebe o perdão dessa dívida. Em compensação, ele acaba de sair de lá, encontra alguém que lhe deve apenas apenas 100 moedas de prata, e o que ele faz? Ele não perdoa essa dívida. Ele manda a pessoa ser açoitada, presa, até que ele pague tudo. E aí, diante, né, desse servo que é perdoado de uma dívida gigantesca e impagável e não perdoa o seu irmão, Jesus termina dizendo assim: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Misericórdia, minhas irmãs, esse último versículo é sério demais, não é? Por isso é que o perdão é coisa séria e eu volto a falar. E a partir desses textos, né, o pastor Hernandes vai nos explicar sobre o perdão que recebemos e o perdão que a gente deve dar, né? Ele lembra que o perdão é incondicional. Por quê? Porque Deus perdoou um mentiroso como Abraão, um adúltero como Davi, um feiticeiro e assassino como Manassés, um covarde como Pedro, uma prostituta como Maria Madalena. E ele perdoa um pecador miserável como eu e você, né? E então o perdão de Deus, além de tudo, ele também é completo. Dívida perdoada é dívida cancelada. E aleluia, nunca mais
Deus lança na nossa cara os pecados que foram perdoados, né? Como nós muitas vezes fazemos, não é verdade? Quantas vezes a gente não traz à tona a falha de alguém, um pecado, alguma coisa que nos fizeram e que a gente se magoou demais com isso? Quantas vezes a gente não joga na cara um pecado que já foi perdoado? Vamos ficar atenta com isso também, né? E diante de tudo isso, né, qual é o perdão que nós devemos dar? Diante desse perdão que a gente recebe, né, desse perdão que é incondicional, que é completo, qual é o perdão que nós devemos dar? E aí ele diz assim, olha, que nada que nos fizeram ou disseram é grande demais para não ser perdoado por nós. E à luz do texto, ele nos lembra que a falta de perdão traz sérias consequências, como por exemplo, olha só, primeiro, a falta de perdão é um sinal de ingratidão a Deus. Sim, porque quando eu me recuso a perdoar alguém, eu estou fazendo pouco caso do imenso perdão que recebi. Sério isso, né? Eu tenho certeza que você não quer que Deus pense isso de você. Depois ele também lembra que a falta de perdão desperta a ira de Deus. Porque quando nos recusamos a perdoar alguém, ofendemos Deus e provocamos a sua ira. Pois ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. É interessante aqui que ele usa a palavra quando nos recusamos a perdoar, ou seja, recusar a perdoar é diferente de não conseguir perdoar. Né? Porque aqui ele está falando que muitas vezes nós não queremos mesmo perdoar a pessoa que nos ofendeu, né? A lá Jonas, sabe? Que não queria perdoar a cidade de Nínive. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós não queremos perdoar porque nós queremos ver a pessoa sofrer sim, e sem acesso à paz e à misericórdia de Deus. Nós nos alimentamos dessa contenda e não queremos ver essa situação resolvida. Você sabe do que eu estou falando, né? Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Então fique atenta, minhas irmãs, quanto à recusa em perdoar, porque a gente pode estar abrindo brecha para o inimigo de nossas almas. E a falta de perdão também aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Ela produz uma tempestade na alma, né? Adoecendo os relacionamentos e ferindo o coração. Além de destruir o relacionamento com Deus. É isso mesmo. A falta de perdão, né, é capaz de abalar o nosso relacionamento com o Senhor. E eu tenho certeza que você não quer isso, né? Então vamos resolver o assunto do perdão, ou pelo menos vamos tentar começar a resolver esse assunto. Vamos perdoar quem precisa ser perdoado, vamos pedir perdão e nos perdoar, né? Para que a nossa comunhão com Cristo seja total. Afinal, quem não perdoa não pode adorar a Deus. Olha isso, queridas. Antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. Portanto, eu te convido, minha irmã, a pensar mais sério nesse assunto sobre perdão, né? Porque afinal de contas, quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa. Quem não perdoa não é livre. E eu quero encerrar este capítulo hoje orando para que Deus traga à sua memória se existe alguém ou alguma situação na sua vida que precisa de perdão. Que você ao menos inicie esse processo de ser liberta da prisão da falta de perdão, que nos coloca cativas, né? E que isso você consiga iniciar esse processo em nome de Jesus, que Ele traga à tona o que precisa ser perdoado na sua vida, tá bom? E a semana que vem a gente vai falar mais, daí nós vamos falar sobre a terapia do perdão, né? Mais um capítulo aqui do livro do Pastor Hernandes, e mais especificamente o que é perdão e quais as etapas do perdão. Pede não, eu te espero na próxima sexta. Um abraço, fica com Deus.